eu vou chamar aqui então esse especialista, que é o Paulo Carpegiani, para nos comentar, nos analisar esse projeto e falar um pouquinho também desse mercado que ainda é pouco explorado por muita gente ouve falar, mas não sabe exatamente do que se trata. Então eu já vou dar boa noite aqui ao Paulo. Bem-vindo ao Papo Antagonista. Boa noite, Cláudio. Tudo bem? Tudo bem? Paulo, me fala uma coisa. Nós temos então aí, acabei de comentar com os nossos espectadores, nós temos pelo menos 6 projetos, né? Você poderia fazer uma síntese um pouquinho desses projetos e aí sim a gente avança para este que me parece que é o que está mais propenso à votação? São vários projetos correndo no Congresso, tá? A maioria é na Câmara dos Deputados e tem o da senadora Soraya, que também é um bom projeto que está correndo, mas a maioria visa a regulação do mercado, né? Muito focado para a questão criminal, né? E também a questão da regulação em si do mercado, as corretoras, as exchanges, né? O projeto mais, assim, que está em voga é o projeto do deputado Áureo, que é o que está mais adiantado na Câmara dos Deputados, que vai para votação no plenário. Deixa eu só fazer aqui uma ressalva, citando, né, os 6 projetos. Nós temos projetos dos senadores Flávio Arnes, da Rede, da Soraya Tronicle, do Stevenson, Soraya do PSL, Stevenson Valentim do Podemos, e dos deputados Áureo Ribeiro, que me parece que é esse, né, que você mencionou, e o que é do Solidariedade, e também do Alexandre Frota, do PSDB, e do Vitor Hugo, do PSL. Então, dentre esses 6, nós temos o do Áureo, que está mais adiantado, que já foi aprovado na comissão especial, aprovado agora em setembro, passou pela tramitação lá burocrática, né, de registro disso, vai agora para a pauta do plenário. Eu queria te perguntar o seguinte, quer dizer, a necessidade de regulamentação, né? Há uma demanda por segurança jurídica, né, dessas relações aí que envolvem o cripto e também os tokens, né, que é a criptomoeda, enfim, esse mercado mesmo de criptomoeda, e também essa necessidade não só da segurança jurídica para quem investe, para quem resolve aplicar, mas para quem também trabalha com isso, né, para as corretoras, para as empresas para as exchanges, né, para as empresas que trabalham com isso. É por aí? É por aí. O Brasil está bem atrasado, digamos assim, na questão da regulação das criptos, né? Esse projeto do deputado Áureo é o mais adiantado, ele está um projeto geral e bem estruturado em termos de regulação. Na questão específica, ele vai deixar bem para a CVM ou para o Banco Central regular a parte mais detalhada desse assunto, né? Mas o Brasil precisa, sim, de uma regulação, principalmente na questão dos prestadores de serviço. Tá? A gente teve o ano de 2019 e começo de 2020, uma onda de pirâmides financeiras utilizando-se da criptomoeda como o mote da vez, né? Já teve boi gordo, já teve, entre outras, e agora a moda é a cripto. E isso acaba atrapalhando um mercado que é sério, né? Tem muitos players sérios no mercado. Na Suíça já é regulado, Alemanha, e no Brasil também, tem vários players sérios aqui, né? Deixa eu pedir, enquanto você fala sobre isso, pedir para o Freitas colocar na tela a reportagem do faraó dos bitcoins, né? Eu fiquei muito impressionado, né? O ex-garçom Gleidson Acácio dos Santos foi preso pela PF. Aí essa investigação já se desdobrou, já descobriram tanta coisa, mas o que me chama muita atenção é a movimentação. 38 bilhões de reais nos últimos 6 anos, segundo a investigação da Polícia Federal. Está aí o faraó do Bitcoin. Como é que é isso, Paulo? É possível realmente você movimentar essa fortuna debaixo do nariz dos órgãos reguladores e nada acontecer? O que está de errado realmente no mercado e qual a necessidade, a exigência, a demanda de uma regulamentação como essa que está sendo aprovada? A partir do momento que não tem uma regulamentação no país, qualquer pessoa pode operar desse mercado, né? A questão das criptomoedas, para ela ser uma tecnologia chamada blockchain,
é difícil rastrear para onde tá a custódia desses criptos, né, dessas criptos, e você consegue atuar no mercado. No questão do faraó das criptos, na verdade, o que ele fez foi um contrato de investimento coletivo, vamos dizer assim, sem a autorização do CVM. Então, ele ludibriava as pessoas, coletava o dinheiro e aplicava da forma que bem entendia. Se aplicava, que isso a gente também não sabe, né? Mas essa questão tem que ser regulada e com cripto é muito fácil você esconder onde está a sua criptomoeda pela questão que não tem uma publicidade da carteira, né? Onde fica alocada essas criptos. Há muita dúvida quando você fala de cripto, né? Porque a cripto ela surge, toda essa economia disruptiva, essa economia digital, ela surge com a proposta de descentralização, né, das trocas. Você não precisar ficar passando por Banco Central daqui e dali, numa economia globalizada, com a comunicação, a tecnologia totalmente globalizada, isso surge como uma nova realmente assim, uma plataforma mesmo de uma nova organização até das trocas, né, de valores, das trocas de mercadoria. E assim, mas há muito questionamento, há muita dúvida quando se fala de cripto, por causa da falta de lastro, né? Como é que isso está sendo tratado nesse projeto? A gente tem a possibilidade de ter uma cripto lastreada em alguma coisa mais, né, mais concreta, que já esteja regulamentada pela economia. Isso engessa a própria proposta de uma moeda digital? Como é que é? Bom, vamos lá. Primeiramente, a tecnologia da moeda digital ela não é nova, né? Na verdade, ela existia. Como você falou agora, existe o que a tecnologia blockchain permitiu foi a moeda digital não ter uma autoridade central que regula. Ou seja, a confiança da operação antes era dada por um terceiro, que no caso era um banco, né? Banco Central, etc. E agora fica entre as partes. A confiança está na tecnologia descentralizada, tá? Então, essa descentralização permitiu essa confiança, e com essa confiança houve esse mercado paralelo, digamos assim, né? Que é a pessoa a pessoa. A questão de moeda com lastro ou sem lastro depende muito, porque a tecnologia em si, ela é só o meio, tá? A partir do momento que você emite uma cripto, né, uma criptomoeda sem lastro, aí tem várias modalidades, não vou entrar no mérito aqui. Quando você emite uma criptomoeda sem o lastro, ela vale pela sua demanda. A gente brinca aqui como se fosse uma ficha, né, de festa junina, de quermesse, tá? Se a pessoa aceita, todo mundo está aceitando, ela tem valor. Se ninguém aceita, ela perde valor, correto? Porém, essa tecnologia permite também você digitalizar ativos, vamos dizer assim. Você tokenizar, né, transformar em tokens um ativo real. Esse ativo real pode ser um minério, pode ser um imóvel, etc. Tá? Porém, o que acontece? Com a falta de regulamentação, você não consegue dar uma cara para essa moeda, né? Se ela vai seguir a regra do ativo que está sendo tokenizado, digitalizado, ou se ela vai ter a sua própria regulação. Tá? Nessa PL do deputado Áureo, ele fala, ele cita a questão dos ativos virtuais, né? E fala o que não será considerado ativo virtual. Entre eles, está falando o seguinte: quando algo for digitalizado, for uma representação digital de algo que já exista, vai seguir, em teoria, a regra do ativo que está sendo digitalizado. Ou seja, se o que está sendo digitalizado é um valor mobiliário, digamos assim, ele vai seguir a regra do valor mobiliário. Se não for, segue a regra do que realmente for, né? Muitos vão fazer nessa questão de saber que tipo de regulamentação, se ela vai entrar na lei ou não, uma cripto vai entrar na lei ou não, vai ser o teste de Howey, né? Aquele teste que você verifica se ele é um contrato de investimento coletivo, se ele é um valor mobiliário. Então, na lei, deixa claro essa questão. Se for algo tokenizado, né, algo digitalizado, que tem a sua regra própria, tá?
ele vai seguir a regra do lastro. Se não tiver, aí a própria legislação vai falar o que é aquele ativo virtual. Que ainda nessa lei, ele deixou geral, ainda vai ser especificado o que é o ativo virtual perante esse projeto de lei. Eu quero saber o seguinte, que o nosso espectador aqui, médio do chat, quem não está dedicado a acompanhar mercado, quem não tem experiência em investimento, está assistindo você, apesar de estar tua explicação técnica, mas não está entendendo nada. Eu quero saber, assim, essa moeda digital, ela pode ser usada fisicamente, na troca física? A gente teve aí recente algumas notícias, né? O Elon Musk resolveu aceitar o Bitcoin na Tesla, depois mudou de ideia, o mercado, né, foi lá, depois caiu. El Salvador se tornou o primeiro país a adotar o Bitcoin como moeda oficial, por exemplo. A gente, para além do Bitcoin, você tem centenas, né, de criptos que muitas vezes são puro lixo, né? Tem moeda feita em cima de meme, tem coisa que não serve para nada. E eu acho que a grande questão é a seguinte, né? Tudo bem, você tem a sua poupança ali, vou investir em cripto. Tá, mas eu vou investir num negócio que... E aí, eu vou botar esse dinheiro lá, vai render, depois eu vou fazer o quê? Vou trocar por dinheiro, eu vou poder usar esse dinheiro digital diretamente para comprar algum produto ou para pagar algum serviço. Isso já acontece no mundo, já acontece no Brasil, isso pode vir a acontecer. Dá um panorama mais simples, mais fácil de compreensão para o nosso espectador, por favor. Tá, vamos lá. A cripto, sim, ela pode ser usada como meio de pagamento. O Bitcoin, basicamente, é um meio de pagamento, uma forma de pagamento. Depende muito da outra parte aceitar, correto? Porém, o mercado está indo para aceitação, não como moeda de curso legal, ou seja, El Salvador, sim, ele mudou a legislação, etc., né? Mas na grande maioria dos países ela não é uma moeda de curso legal. Mas existem muitos estabelecimentos aceitando as criptos como forma de pagamento, tá? Ela como investimento, aí depende de uma análise da pessoa que vai adquirir esse ativo, né? Essa moeda digital. Mas sim, ela pode ser usada sim. Qualquer tipo de cripto pode ser usada como forma de pagamento. Independente se ela tem lastro, se ela não tem lastro, se ela tiver um valor de mercado e uma outra parte querer aceitar, sem problema nenhum. Logicamente, você tem que analisar para quê? Para você não se posicionar numa moeda que é uma porcaria e amanhã ela venha a não valer nada, que pode acontecer. Agora, uma moeda que é lastreada em algo que tem um valor físico real, ela vai seguir o valor desse lastro, tá? Mas todas as criptos, sim, ela pode ser usada como moeda. Existe uma operadora de cartão de crédito que vai realizar essa conversão da cripto em moeda para pagamento em todas as máquinas. É uma grande operadora mundial que está entrando no Brasil com isso, tá? Então, sim, a cripto ela veio para ficar, tem que ser regulada, lógico, mas agora separar o joio do trigo hoje está muito na pessoa que está comprando essa cripto. Tá? É como o pessoal que foi correndo para... a gente teve esse boom de pessoas físicas indo para o mercado financeiro, né? Então, e aí você tem todo tipo de manipulação, gente usando rede social para dizer que vai comprar determinada ação, aí aquela ação sobe, depois o sujeito vende, e aí, sei lá, uma hora depois ele diz, eu vou vender, mas ele já vendeu e aí todo mundo se ferra. Quer dizer, você tem muita manipulação disso, a gente vê que a CVM não consegue fiscalizar nem o mercado que já existe, em função dos desafios das novas plataformas, dessas, né, de Twitter, de Facebook, de WhatsApp, de grupos, de clubes de investimento que são criados. Eu acho que você acha que é possível a CVM, uma vez aprovada essa regulação, a CVM, o Banco Central, ter capacidade técnica para fiscalizar de fato um mercado tão inovador e que tem chamado tanta atenção e que movimenta tanta grana?
Eu acho o seguinte, a criptomoeda totalmente descentralizada, que é o caso, por exemplo, do Bitcoin, tá? É difícil regular a criptomoeda, tá? O que eu percebo é o movimento dos estados em regular não a criptomoeda em si. Ela dá um panorama geral, mas ele tenta regular quem presta o serviço de cripto, tá? Então, a legislação está vendo o quê? Quem que vende essa moeda, tá? Uhum. Vamos dizer, uma cripto que, na verdade, a tecnologia é descentralizada, mas existe uma empresa por trás. Essa empresa eu vou regular. Então, eles estão pegando pela beirada. Para quê? Para conseguir criar um funil e tentar proteger ao máximo o investidor de cripto. Tá? Mas operar numa tecnologia totalmente descentralizada, tentar regular a cripto, é difícil. É difícil. Tá? Então, eles estão pegando, por exemplo, você vê a SEC nos Estados Unidos, ele está pegando as pessoas que controlam as criptos. Tá? Não, peraí, você está vendendo cripto aqui, mas você está atuando como banco, então multa. Então, ele começa a pegar. No Brasil, a Receita Federal já fala, ó, se comprar uma cripto aí, você avisa a Receita. Então, está pegando pelas beiradas. Regular a cripto em si é mais complicado. Como é que funciona, assim, quando você vai investir numa empresa listada na Bolsa, obviamente, se você é uma pessoa que não tem informação, você vai ao corretor, como eu imagino que aconteça com o cripto. Mas quando você tem um pouco de informação, ou melhor, os profissionais que trabalham com isso, melhor dizendo, como é que você faz? Né? Você avalia, analisa balanço da empresa, né? Tudo que, pelo plano de investimento, valuation, de tudo. Você estuda uma coisa concreta, né, que são as informações relativas àquela empresa, os investimentos relacionados àquela empresa, endividamento, etc. e tal. E, com base nisso, você tem justamente o valor, né, que é dado àquela ação, e aí você, com um conhecimento que você tem no mercado, você consegue entender se aquilo está sobrevalorizado, se é uma bolha especulativa, se não é, e aí você tem condição melhor de decidir sobre investir naquilo ou não. Como é que é feita a tomada de decisão de investir em cripto? Você analisa o quê? Eu analiso o seguinte, agora os grandes estão entrando no mercado cripto, correto? Então, quando o grande entra no mercado cripto, ele grande analisa... Que você está falando grande que você está falando é investidor grandes empresas... As pessoas, essas grandes empresas estão usando cripto para aumentar o patrimônio líquido da empresa, por exemplo. Tá? Perfeito. Bancos podem usar cripto para melhorar o índice de Basileia. Ou seja, ele vai dar uma carta-fiança, afeta diretamente o patrimônio líquido dele. Se ele conseguir integralizar capital com uma cripto que tenha valor de mercado, ele aumenta esse patrimônio e consegue atuar com mais facilidade no mercado. Então, esses grandes, né, players, eles analisam realmente dessa forma que você falou. Tá? Quem é a empresa, no caso de ser uma cripto de uma empresa, né? O Bitcoin não, ele está no... O Bitcoin é um ET perto das outras, né? Eu acho que o carro-chefe aí é o Bitcoin. As outras usam a tecnologia do Bitcoin, mas tem uma empresa por trás. Então, quando tem uma empresa por trás, você analisa o white paper, né? Que é vamos dizer, o prospecto dessa cripto, você analisa se ele tem as autorizações, analisa uma moeda com lastro, vê se esse lastro é regulado ou não, né, por causa de minério, ver se tem toda a questão. Então, é a mesma análise. Você analisa as pessoas que estão envolvidas. Os maiores projetos de cripto hoje, basicamente, eles olham as pessoas que estão por trás. Tá? E se a pessoa é séria ou não, se ela já participou de outro projeto e entregou esse projeto. Porque no começo tinha muito projeto, a pessoa comprava só vamos dizer assim, na conversa e levantava milhões e milhões, né? Me fala uma coisa, eu vi um dia desse aí, o pessoal já oferecendo no mercado fundo de cripto lastreado em precatório, né? Que a gente está em plena discussão da PEC dos precatórios, com a pedalada aí, com o calote dos precatórios, que não serão pagos integralmente. Isso vai rolar uma dívida, você vai ter esses recebíveis aí, né? O sujeito que é credor desse precatório acaba ficando na mão de grandes bancos que têm recursos ilimitados para comprar a um valor muito baixo e esperar o pagamento por anos a fio, né? Quando não,
eles também têm influência política para conseguir decisões judiciais que vão acabar garantindo aquele precatório lá na frente, mas o sujeito que tem uma dívida com o Estado, né, com a União, que precisa desse recurso, acaba ficando na mão. O que é isso? Funciona esse negócio? Ou é armadilha? Como é que é? Não, se for feito por uma pessoa, né, do mercado, funciona. Já tem casos famosos aqui no Brasil com pessoas competentes que realmente funciona. Realmente, a PEC dos precatórios, caso passe, tem pessoas que tinham um precatório na mão, que iam receber e não vão receber mais. Tá? Exato. Isso abre um grande campo para quê? Para fundos que compram precatórios, né? Então, esses fundos geralmente oferecem um valor para esse credor, 40% a menos, etc., recebe essa cessão e fica com o precatório para ele, depois ganha no final. Uma alternativa para venda para os fundos é você realizar, o pessoal fala de tokenização desse ativo, desse precatório, digitalizá-lo. Você pegar a quantidade de crédito que você tem em precatório, transforma ele de forma digital, transforma em uns criptos, moedas, não é uma criptomoeda, mas em tokens, que você depois coloca no mercado para vender de forma fracionada. Então você consegue solucionar esse problema de só ter fundo para comprar o seu crédito de precatório, mas funciona assim, tá? A competência não é da CVM por N questões, mas existe no mercado e realmente funciona. Você pode tokenizar digitalizar, né? Vamos falar mais claramente, digitalizar um crédito de precatório seu e vender no mercado. Muito bem. Paulo Carpegiani, advogado e CEO da Eight Assets, obrigado pela tua presença aqui no Papo Antagonista. Voltará outras vezes, porque esse é um tema que eu acho que interessa muita gente e não vai dar para desvendar ele todo numa conversa só. É muito complexo. Obrigado. Um abraço. Obrigado a todos.